Amém. Obrigado, Ministério de Adoração, por esse momento. Sejam bem-vindos essa noite. Que bom ter você aqui conosco, especialmente você que também acompanha a gente aí pelas redes sociais e também pelo mundo virtual. Seja bem-vindo também à nossa celebração dessa noite. Nós estamos falando sobre o tema que é bastante propício, bastante interessante, que são os desertos da vida. Quem não os enfrentou? Quem não os encontrou na jornada e na caminhada? E eu gostaria de falar com você essa noite sobre o seguinte tema. O tema é prosperando no deserto. O que vem a ser isso? Como a gente explica essa palavra? Porque eu acredito que, primeiro, a gente precisa decompor este título para não ter tantas dificuldades e até má compreensões. Primeiro, quando eu falo em prosperando, algumas pessoas já imaginam, obviamente, em riquezas. A nossa cultura, ela é baseada na economia, baseada no cifrão, baseada no monetário. Então, todas as vezes que a gente fala em prosperidade, automaticamente as pessoas já associam com suficiência financeira, o que não é uma verdade. A palavra prosperidade na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, shalom, significa aquilo que é próspero em completo, no todo. Prosperidade da alma, prosperidade da vida, prosperidade das emoções, prosperidade dos relacionamentos, ou seja, é aquilo que frutifica, aquilo que avança, aquilo que desenvolve, aquilo que cresce, e não tem a ver com a questão financeira apenas. Eu digo que uma pessoa que prospera apenas financeiramente, ainda continua sendo não próspera. Por isso, quando a gente fala em prosperando no deserto, e quando nós falamos da palavra deserto, nós estamos falando de cenários, de dificuldade, de aridez. Embora esse seja um tema distante de nós, poucos de nós tivemos a oportunidade de pisar num deserto real e verdadeiro, ao ponto de entendermos o clima, entendermos as dificuldades, entendermos as adversidades que envolvem esse ambiente. Nosso imaginário já traz a ideia de que deserto é um lugar árido, inóspito, onde há pouca frutificação, onde há chance mínima de vida e de sobrevivência. Então, quando nós unimos essas duas palavras, prosperando no deserto, eu gostaria de falar com você nada mais, nada menos do que prosseguindo ou não paralisando, apesar de cenários de crise. Então, se eu pudesse agora mudar um pouquinho esse tema, para que você entendesse melhor, não paralisando diante de cenário de crise. Essa é a nossa posição, essa é a nossa decisão, esse é o nosso esforço, porque cada um de nós aqui temos uma experiência para contar, ou uma experiência para contemplar, diante do sentido que vivemos de privações, dificuldades, aridez, esterilidade, semear e não colher, andar onde os nossos pés ficam calejados, onde a sequidão parece agarrar nas nossas gargantas. Todos nós temos algum tipo de experiência. Agora a questão é, prosperar no deserto é não paralisar, apesar da condição e apesar do cenário. Para isso, eu gostaria de ler com você, em Gênesis capítulo de número 26, a história de um homem que, apesar do deserto, conseguiu enfrentá-lo, superá-lo e, além de tudo, prosperar no deserto. Gênesis 26 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Bom, o nosso personagem, já deu para perceber que se trata do Isaque, grande personagem bíblico. E esse homem, quando experimentou um cenário de crise, ele se movimentou para avançar em direção à superação daquilo. Queridos, nós precisamos aprender a fazer paz, ou as pazes, com os cenários de crise que nós vivemos. Porque são justamente esses cenários que provocam o nosso avanço. São esses cenários que estimulam a nossa caminhada. Não sei quanto a você, mas eu posso citar vários elementos da minha própria vida que foram justamente as crises que me provocaram a sair daquele lugar. Por exemplo, existe uma área do meu casamento que é muito fortalecida, que é muito protegida. É uma das áreas mais fortes do meu relacionamento com a minha esposa. Mas ele foi fortalecido a partir de um momento de crise. Foi a única vez que nós tivemos no nosso relacionamento uma discussão. Foi a única vez que nós desencontramos em nossos valores e as nossas culturas pessoais. Quando o nosso conflito
se confrontou com aqueles valores, com aquelas crenças que possuímos, nós tínhamos duas decisões: ou continuar brigando sobre aquilo, ou fortalecer aquela situação, apesar da crise gerada. Então, uma das áreas mais fortes que foi provocado no meu casamento surgiu no ambiente de crise. No meu ministério, particularmente falando, pastoral, existe uma área que é bem fortalecida, que é bem cuidada e bem protegida, mas que foi surgida, sustentada e fortalecida a partir de uma grande crise que eu enfrentei no começo do ministério. Diante de uma adversidade, diante de uma decepção, diante de uma frustração, aquele cenário de crise trouxe musculatura suficiente para hoje, 18 anos depois, o ministério continuar tendo os mesmos cuidados, as mesmas proteções e se fortalecendo nessa área. Ou seja, todo cenário de crise não vem para te paralisar, não vem para te destruir, não vem para derrotar ou fazer você retroceder, pelo contrário. Existem momentos onde nós entramos numa zona de expulsão. Sim, existe o espaço da zona de conforto, onde a gente está bem, onde a gente está familiarizado, onde as coisas vão bem, mas existe um lugar além da zona de desconforto, onde nós avançamos para crescer. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente entra na zona de expulsão. Ali não dá para ficar mais. Simplesmente chega um momento, chega uma situação e nós somos empurrados, espremidos ao ponto de aquele lugar já não fazer sentido e não participar mais do nosso coração. Então nós entramos num momento de movimento. Essa é a palavra. Toda crise na nossa vida não necessariamente vem para fazer retroceder, vem necessariamente para me fazer paralisar. Pelo contrário, ela pode vir inclusive me ajudar a colocar em movimento, a cuidar de coisas que antes eu não estava atento. Isaac enfrenta um cenário de crise, uma catástrofe, fome. Um ambiente totalmente adverso e confrontador. Ele era o chefe da família, mas muito mais que o chefe da família. Ele era o líder de todo um povo, já que estava situado em torno da sua casa. Diante da fome, esse líder tem que se posicionar. Diante da adversidade, ele precisa tomar uma atitude. E então diz o texto que ele foi para Gerar. Gerar é uma região geográfica em Israel que fica situada e espremida entre dois desertos. Naquele momento de crise, Isaac se coloca em movimento. Então eu não sei qual crise você está passando aqui. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de fome, eu quero colocar isso entre aspas agora, você tem enfrentado. Talvez a fome de um relacionamento que seja saudável. Talvez a fome de uma realização profissional. Talvez a fome de uma espiritualidade mais autêntica, mais profunda, mais estável. Talvez a fome de resolver conflitos pessoais. Eu não sei qual fome te trouxe aqui, mas olha que interessante, essa fome já te colocou em movimento. O que você está vivendo no cenário pessoal fez com que você hoje dissesse: eu vou àquele lugar, eu vou buscar a Deus, porque eu preciso de direção, preciso de orientação, preciso de um caminhar mais bem-sucedido, mais orientado e mais claro para a minha vida. Veja bem, já te colocou em movimento. Já fez você sair do lugar que estava, de paralisia, de conforto e até mesmo de responsabilização dos outros, e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho muito interessante isso daqui, porque o Isaac não culpa a cidade por causa da fome. Ele não culpa o governo porque não entregou o Bolsa Família. Ele não questiona as pessoas que estão ao seu redor porque elas não plantaram o suficiente. Ele não coloca a culpa em ninguém porque a fome estava envolvendo agora a sua casa. Isaac bate no peito e diz: se essa crise veio nos atacar, eu sei como responder, e eu vou buscar isso saindo do lugar que eu estou. Então a palavra para você essa noite é: a crise não é um cenário de paralisia. Pode te colocar em movimento. Ai, meu casamento acabou, entrou em crise. Não, seu casamento pode ser melhor, a partir do momento que você se coloca em movimento para resolvê-lo. Um dia eu encontrei um casal, e nós estávamos fazendo um aconselhamento com eles. Ela havia chegado de viagem, um conflito havia se instaurado enquanto ela viajava, e nós começamos o aconselhamento às 11 da noite, quando buscamos no aeroporto, e ele terminou às 6h30 da manhã do outro dia. E nós varamos a noite naquele momento, conversando, aconselhando e orando com eles, e um casal muito amoroso, muito amigo nosso. Depois de algum tempo, nós sentamos novamente e perguntamos: e aí? O que aquela crise fez com vocês? Eles olharam para nós e disseram assim:
Nosso casamento, pastor, nunca mais foi o mesmo. E aí eles concluíram a segunda frase, que para mim é fantástica. Isso não significa que ele ficou pior. Olha que interessante. Uma crise sem precedentes no casamento daquele casal provocou um movimento para que eles se entendessem melhor, se compreendessem melhor e trabalhassem áreas da vida deles que eles julgavam que estava acima de qualquer circunstância, mas estava vulnerável. Uma crise colocou em movimento. O casamento não era o mesmo, mas não significou que aquela crise tornou o casamento pior. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? A fome que abate sobre Isaac coloca em movimento para ele buscar recursos. Situações que vêm na sua vida te colocam de joelho no altar, glória a Deus por isso. Problemas que você está enfrentando na empresa te colocou nessa campanha na terça-feira para você buscar a Deus, glória a Deus por isso. Crises familiares te colocaram em vigilância para ser mais sensato, mais sábio, falar menos, se comprometer menos com a sua língua, glória a Deus por isso. A crise ao nosso redor pode ser um instrumento de protagonismo, pode ser um instrumento de propulsão, pode fazer a gente crescer, desde que eu entenda que eu não posso colocar a culpa no outro, eu não posso responsabilizar a fome que está ao meu redor, eu posso agir para que essa fome seja contornada. Isaac se levanta, toma uma atitude e vai a gerar. Eu pergunto para você essa noite, essa crise que você está vivendo ou enfrentando, o que depende de você transformá-la? O que depende de você fazer? Qual é a sua tarefa? Qual é o seu papel? Qual é o seu nível de responsabilidade para poder responder com habilidade à crise que você vem enfrentando, o deserto que você vem passando? Entendeu? Responsabilidade, responder com habilidade à crise e o cenário catastrófico que você está enfrentando. Até quando as pessoas serão culpadas por isso? Até quando o seu cônjuge é o demônio do relacionamento? Não, porque aquele lá é um capeta. É o Satanás que eu casei. Não é possível um homem ser daquele jeito. Ou diz, não, pastor, aquela mulher, aquela é a Jezabel. Eu devia ter pensado melhor. Até quando o outro é o problema da sua vida? Porque aquele patrão, pelo amor de Deus, não, porque se eu tivesse naquela outra empresa, porque aquela empresa tem um ambiente melhor. Ah, não, porque se eu tivesse morando em uma outra cidade, não, se eu tivesse nascido numa família diferente, tudo bem, irmão, mas você está no mesmo lugar, na mesma família, no mesmo trabalho, no mesmo casamento, quem é responsável por isso? Qual é a sua parte de se levantar e contornar a fome que está atacando a sua casa, a sua alma, seu coração, o seu contexto, a sua família e o seu ambiente? Isaac se levanta e vai para Gerar. Gerar é um lugar estreitadinho entre dois desertos. E olha só o que o texto diz, no versículo 2. Então, quando Isaac estava descendo para Gerar, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Aqui uma advertência importante para quem quer prosperar no deserto. Saia do lugar que você está, apesar da crise, se coloque em movimento, mas cuidado em descer para o Egito. O Egito, nas Escrituras, é o símbolo do poder humano, é o símbolo do poder maligno, é o símbolo da opressão, é o símbolo da ajuda que é dada com a escravidão que é oferecida. É o símbolo do dar aqui e retirar de lá. E essa é a primeira tendência do nosso coração, quando nós nos vemos em cenários de crise. A primeira coisa que a gente quer fazer é pedir ajuda ao Egito. Porque no Egito tem faraó. E se o faraó disser, aí a coisa vai acontecer. No Egito tem recursos e abundância. No Egito tem o gerente da conta. No Egito tem o médico especialista. No Egito tem o terapeuta de alto renome e de alta consideração. No Egito tem as pessoas que vão me safar ou vão me ajudar a passar por isso. No Egito existem os recursos que eu posso acessar sem precisar buscar a Deus. E quantas pessoas se frustram na caminhada, porque quando tiveram fome, o primeiro recurso que buscaram ao se colocar em movimento foi o Egito, e não foi a presença de Deus. Deus vê o Isaac se colocando em movimento, e eu imagino que quando o Isaac passa por Gerar, ele dá uma olhadinha no ambiente e fala, aqui não é o lugar, eu estou imaginando buscar ajuda lá no Egito, porque afinal de contas, os meus pais foram buscar isso.
Afinal de contas, existe uma história de Egito ser o celeiro de alimentação. Afinal de contas, eu acho que o Egito pode ajudar gente carente. Eu imagino que o Isaac estava considerando no seu coração a possibilidade de fazer uma associação com o Egito, quando Deus vem e fala: só não desça ao Egito, só não busque nesse lugar, vai para o lugar que eu te indicar. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós estamos frustrados hoje porque estamos buscando no Egito? Quantos de nós temos usado a oração como o primeiro recurso e não o último? Eu estou acostumado a lidar com pessoas que vêm dizer: pastor, eu preciso de Deus, eu só tenho Deus agora. E quando a gente vai ver o histórico, a pessoa já bateu tanto a cabeça, já quebrou tanto a cara, na linguagem popular, já teve tantas decepções e frustrações que poderiam ser evitadas se ela tivesse buscado a Deus e não o Egito. Quantos de nós essa noite, nesse lugar, ou acompanhando pela internet, estamos exatamente agora fazendo concessões, alianças, estamos buscando recursos com o Egito, ao invés de buscar em Deus a solução que Ele tem para oferecer para o nosso coração e para a nossa alma? Não vá para o Egito, meu irmão. Talvez você veio aqui essa noite para fazer uma parada em Gerar, mas o seu coração ainda está inclinado a ir ao Egito. Depois dessa noite, talvez você queira voltar para aquele lugar de miséria, aquele lugar de pecado, aquele lugar de distanciamento de Deus, aquele lugar onde você tem um controle, aquele lugar onde você tem o domínio, onde você pode fazer como você quer. O Senhor me traz essa noite para advertir: não desça ao Egito. O Senhor me traz essa noite para te orientar: não desça ao Egito, não faça alianças com esse lugar, porque o Egito oferece algo, mas destrói ao mesmo tempo. Ele faz com que você se sinta confortável, mas ao mesmo tempo te escraviza sutilmente. E quanto você menos perceber, você é escravo de Faraó, porque foi buscar ajuda em tempo de fome. E você sabe que gente em crise, gente vulnerável, é presa fácil para o Faraó, é presa fácil para o Egito. E uma vez aliançado com ele cobra o seu preço. Posso contar um exemplo pessoal aqui? Quando eu tinha 15 anos de idade, meu sonho era ser jogador de futebol, e eu estava em casa fazendo um tratamento no meu tornozelo. Eu já havia torcido meu tornozelo 5 vezes. E aí, conversando com algumas pessoas, uma pessoa chegou e disse: isso aí é encosto. Eu não conhecia Jesus naquela época, nem a minha mãe, e nós falamos: se é encosto, a gente precisa resolver esse problema. E fomos procurar um pai de santo. E na procura com o pai de santo, ele ofereceu o recurso, a solução. Você precisa fazer uma oferenda para o encosto ficar mais satisfeito e desencostar de você. Você ri, né? Essa experiência, aos 15 anos de idade, trouxe para a minha família, na busca do Egito, uma escravidão espiritual. E quando nós fizemos essa associação, ainda que na ignorância, o inimigo entrou sorrateiramente na minha família e começou a trazer escravidão espiritual para o nosso lar. Na busca de solução com o Egito até oferece suas saídas, o Egito até oferece seus recursos, mas na busca de solução, sem perceber, minha família se escravizou em outro ambiente. Eu estou contando um exemplo pessoal para dizer que foi o Jesus, quando eu tinha 16 anos, e pela graça e misericórdia dele eu conheci o Evangelho, que essas cadeias foram arrebentadas e destruídas, mas o Egito cobrou seu preço por um tempo, perseguindo, tentando ter legalidade, tentando ter propriedade na vida dos meus pais. E eu digo para você, que está querendo fazer concessões e conveniências com o Egito, não é um caminho aconselhável. Eu vou na terça-feira, recebo uma oração, depois vou no centro espírita, tomo um passe, depois vou no Pai de Santo, e daí eu faço uma oferenda, depois eu vou na cartomante e busco adivinhar o meu futuro, depois eu vou no tal lugar e faço uma simpatia. Não vá para o Egito, querido. Não vá para o Egito, minha querida. Não consulte horóscopo, não consulte adivinhos, não faça oferendas. Busque no altar de Deus o que Ele tem para você. Deus diz: Isaac, não vá para o lugar que te oferece, mas te rouba.
Vá para o lugar onde te oferece e te abençoa. E é o que eu quero dizer para você essa noite. Aqui nesse lugar, onde se prega a palavra de Deus, você vai para o lugar que te oferece, mas que também te abençoa. Porque é Jesus que está sendo oferecido aqui essa noite, e Ele quer tocar a sua vida e seu coração. Mas não vá para o Egito. E o texto continua dizendo, vamos para o próximo. Versículo 3, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Fica um pouco mais, persevere. Eu sei que você quer buscar recursos mais racionais. Não é racional ficar no deserto. Não é racional ficar numa terra inóspita, árida. O que eu vou tirar daqui? Minha família está morrendo de fome. O que eu vou fazer numa terça de oração? Minha família está em crise, meu casamento. O que eu vou fazer numa noite de busca a Deus? Parece não ser racional. E aí Deus vem e fala para Isaac: Isaac, fique nessa terra. Não saia desse lugar. Não se movimente, permaneça mais um pouco. Fique onde você está, porque parece irracional, parece lógico, mas é o centro da minha vontade. Meu irmão, minha irmã, tem coisas na nossa vida que parece totalmente ilógico. Parece insano, não faz sentido nenhum, mas quando estamos com Deus, até onde há risco é seguro. Quando estamos com Deus, até onde é irracional faz todo sentido, porque em Deus até o risco se torna seguro, porque estar no centro da vontade de Deus me protege de fazer o centro da minha vontade. Deus fala para Isaac: fique nessa terra. Fique, parece desconfortável, parece que não é o lugar, parece que não vai dar em nada, parece que não vai avançar, parece que não vai progredir, mas Isaac, fique nessa terra. Eu quero te dar essa palavra essa noite: fique, não saia do seu casamento, não desista dos sonhos que Deus plantou no seu coração, não retroceda à velha vida, não saia dessa campanha, continue, e terça que vem, e na outra terça, continue por mais um pouco, e por mais um pouco, e persista, e seja perseverante, porque é o que Deus diz a Isaac é maravilhoso, porque essa terra que você está pisando, toda essa terra que você está pisando, é a terra que eu vou dar para você. Talvez você nem percebeu ainda, mas o lugar que você está pisando, está dizendo: o pastor, daqui não sai nada, é justamente o lugar onde Deus tem promessa para você. Deus disse para Isaac: fique aí, parece irracional, mas é o lugar da minha promessa para você. Não saia, minha irmã, não saia. Ore a Deus, tenha discernimento, porque pode ser que você esteja pisando um solo que hoje você está amaldiçoando, e que Deus está dizendo: você nem sabe o tanto de promessa que eu tenho sobre a sua vida. Pais que estão amaldiçoando seus filhos, dizendo: mas esse menino, mas essa menina, e ali dentro da sua casa tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai transformar a história da sua casa e as gerações futuras do seu lar. Talvez você está dentro de um trabalho dizendo: não é possível que esse lugar seja agradável, não é possível que tenha promessa aqui, e seja justamente onde Deus vai usar você para ser uma bênção, para frutificar, para semear e prosperar. Talvez você está olhando para um ambiente onde você não vê sentido em estar, mas é justamente o lugar da promessa de Deus para o seu coração. Talvez você esteja numa condição e diz: pastor, é tão desconfortável ficar aqui, parece que eu estou apertado, espremido, pastor, é tão difícil. Talvez seja justamente aí o lugar onde Deus quer fazer de você frutífero e quer derramar sobre você a promessa que Ele tem. Isso é tremendo. Fique Isaac, fique João, fique Maria, fique Fernando, fique Márcia, fique José, fique. Não saia, porque pode ser que o lugar que você está pisando, que parece árido, parece seco, é justamente o lugar que Deus vai prosperar você. Continuamos, o texto continua sobre Isaac. E assim Isaac ficou em Gerar. Tem um texto das Escrituras, lá em 2º livro de Samuel, que diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça. Obedeça a voz de Deus, obedeça ao clamor de Deus no seu coração. Mas o texto continua, versículo de número 13: o homem enriqueceu. Que homem é esse? Isaac. Isaac enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Já passou por isso? Já experimentou isso na sua vida?
O texto diz: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. E Abimeleque então pediu a Isaque: saia da nossa terra, pois você já é poderoso demais para ficar entre nós. Não tem como, queridos. A inveja e o entulhamento de poços é um processo constante e mais rotineiro do que gostaríamos. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a mediocridade é o padrão. As pessoas, ao invés de avançarem com o avanço dos outros, elas preferem reduzir o avanço dos outros para que elas não se sintam desconfortáveis com a sua mediocridade. É assim que acontece lá na sua família. Quando você quer compartilhar uma vitória, quando você quer compartilhar uma bênção, as pessoas, ao invés de celebrar as bênçãos, elas diminuem a expectativa para que elas não fiquem desconfortáveis com a mediocridade que elas mesmas vivem. E eu sempre digo, não é feliz aquele que, para aumentar a sua luz, tem que diminuir as dos outros. Só que é o mundo que a gente vive. Ao invés das pessoas celebrarem os poços cheios de águas, as cisternas transbordando, as pessoas preferem tapá-las, enchê-las de terra. E aí você diz: agora meu casamento vai para frente. E alguém diz para você: é só por um tempo, você vai ver que ele não mudou em nada. Agora minha vida vai prosperar. Você diz: ih, você não sabe de nada, inocente. Gente que enche de expectativa, de fé e de esperança, e compartilha com gente ao seu redor, e que ao invés de celebrarem a sua vitória, tapam, enterram seus sonhos. Quantas pessoas aqui essa noite estão desiludidas de continuar, porque estão cansadas de verem os seus poços entulhados? Vou começar uma universidade, você não é capaz. Vou abrir um empreendimento, você não consegue. Eu vou começar esse relacionamento agora e vai dar certo, porque eu aprendi muito com os anteriores, e agora eu não vou cometer o mesmo erro. Ih, você é inocente demais, menina demais, imatura demais. Eu vou me batizar na igreja, e você é uma mulher de Deus. Ih, você não tem condições para isso, olha o seu passado. Quanta gente está me ouvindo aqui agora e sabe do que eu estou dizendo, tem os seus poços entulhados, porque gente que tem inveja, ou gente que se habituou à sua mediocridade, não permite que você cresça. E não é porque elas são más, e não é porque elas são mal intencionadas, e não é porque é gente indecente, é porque é o padrão, queridos. Basta ser na média para você ser medíocre. Agora, um destaque, você começa então a ser alvo de pedras. A árvore frutífera é que atrai as pedradas. Por isso que muitas vezes a gente tem que se preparar. Você quer crescer, quer avançar? Se prepare para os poços, se prepare para os entulhos, se prepare para as oposições. Não existe oportunidades sem que você tenha que lidar firmemente com as oposições. Jesus é uma prova disso, que para chegar à cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar, tantas oposições ele enfrentou, principalmente da própria religião da época. Você está com o poço entulhado? Está com sonhos enterrados? Essa palavra é para você então, porque o que acontece? O Isaac sai da terra dele, vai para uma terra onde ele quer prosperar, onde ele quer resolver a sua crise, encontra caminhos para isso, mas existem muitas pessoas querendo entulhar os seus poços. E o texto continua dizendo, versículo de número 17. Então, Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar. Se Gerar já era difícil de gerar alguma coisa, perdoe o trocadilho agora. Se Gerar já era difícil de brotar alguma coisa, o que dizer do vale de Gerar? O vale é o lugar mais embaixo, o vale é o lugar mais difícil. Então o camarada saiu para procurar alguma coisa para a sua vida, encontrou o deserto e ainda foi para o vale mais embaixo. Existem momentos na nossa vida que a gente imagina que ao invés de estar avançando, a gente está regredindo. Talvez o Isaac passou por isso. O que você faria se fosse você nesse lugar? Se ao invés de Isaac estivesse o seu nome? E o texto diz, no versículo 18, Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado.
um homem que vai caçar oportunidades. Um homem que não se restringe ao ambiente. Ele não diz, ai, todo mundo tem inveja de mim. Todo mundo está me perseguindo. Estão me perseguindo. Meu Deus, todo mundo está me atrapalhando. Ninguém quer me ajudar. Ouvido aos céus, o mundo é um caos. Isaac não olha para isso, sabe o que ele faz? Vamos cavar poço. Vamos cavar poço. Deus disse para ficar aqui. Eu não posso ir para o Egito. Eu não posso voltar para a crise. Eu preciso resolver esse problema. Vou cavar poço. E é a palavra de Deus para você essa noite. Não é voltar para o casamento em crise. Não é voltar para a vida em crise. Não é voltar para os comprimidos, para a dependência química. Não é voltar para a bebida. Não é voltar para a balada. Não é voltar para a falsa religiosidade. E nem é culpar o mundo e os céus porque as coisas não estão acontecendo. É arregaçar as mangas em oração, colocar os joelhos no chão e dizer, Senhor, o que eu posso fazer para abrir poços na minha vida? Eu vou começar orando, eu vou começar fazendo uma campanha na Terça da Esperança, eu vou começar procurando a tua ajuda, eu vou começar procurando os teus conselhos. E começar com Deus é sempre uma ótima ideia, meu irmão. O que você está fazendo essa noite é louvável e admirável. Começar com Deus é sempre o melhor caminho. E Isaac cava poço, mesmo estando no vale de Gerar. E o que acontece com Isaac? Parece a sua vida, não parece a minha? Eu me identifico muito com isso aqui. Aí você vai, tenta resolver, alguém vem e entulha. Aí você vai, cava poço. Olha o que acontece no versículo seguinte. Versículo de número 23. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Você plantou, você preparou, você organizou e chega alguém e diz, não é meu, eu que fiz, é por minha causa, sou eu o responsável por isso, dá aqui porque o benefício é meu. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. E aí, para aqui? Não, versículo 21, então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou dali, porque o espaço ficou inconveniente. E cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Rebote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Apesar do deserto, apesar do vale, apesar da dificuldade, apesar do entulhamento, apesar da crise, nós vamos prosperar, aonde, queridos? Nesta terra. Nesta terra nós prosperaremos. A palavra para o nosso coração essa noite é cave poços. Cave poços no seu relacionamento. Chegue essa noite e cave poços no seu lar, no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Amanhã, quando você abrir o seu estabelecimento, difícil, complicado, cave poços, abra a Bíblia, coloque o joelho no chão, diga, Senhor, eu estou abrindo poços nesse lugar, parece estéril, parece infértil, parece improdutivo, mas eu vou continuar cavando poços, Deus. Ele não me atende, ela não me liga, não há mais solução, parece que o rancor se estabeleceu entre nós, mas eu vou continuar cavando poços diante do Senhor. A frieza parece tomar conta do meu coração, eu não quero abrir a janela do quarto, eu prefiro ficar deitado a levantar e encarar a vida, eu quero que o mundo acabe logo, mas Senhor, eu quero continuar cavando poços. Parece impossível, parece difícil, parece que não há solução, parece que não há cura, todo mundo já virou as costas, mas Senhor, eu vou continuar cavando poços. E se o diabo entulhar, eu vou cavar outro aqui. E se alguma pessoa vier me desanimar, eu vou cavar outro lá. Mas eu não vou parar de ser um cavador de poços, porque eu espero em Ti. E o Senhor vai me fazer prosperar nessa terra árida. Qual é a terra de crise que você tem vivido, meu irmão e minha irmã? E qual é a sua responsabilidade em cavar os poços? Para que algo possa acontecer na sua vida. Continue cavando. Continue cavando. E cave mais um. E cave mais outro. E aí, vem o texto final. Versículo 23. Dali Isaac foi para Berseba. E naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. E o versículo 25 diz assim, preste atenção. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor ali.
Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Outro poço. E mais outro. E aqui, eu quero resumir a nossa conversa essa noite. Se você quer prosperar no deserto, primeiro, se coloque em movimento. Não culpe a terra que você está. Porque Isaac, mesmo estando numa terra inóspita e infértil, cavava poços para ver o milagre de Deus acontecendo. Ele cavava, Deus mandava água. Ele abriu o buraco, Deus mandava chuva. E depois que ele viu Deus prosperando a sua vida naquele lugar, o texto diz que ele fez essas 3 coisas: construiu um altar, arrumou seu acampamento, e o que mais? Cavou outro poço. Resumindo, essa é a última tela. Em meio aos cenários de crise, construa um altar. Busca a Deus. Pode ser aqui às terças-feiras, e eu te espero aqui a semana que vem para a gente orar juntos sobre isso que você está vivendo. Pode ser lá na sua casa, onde você se ajoelha, um quartinho de oração, um horário específico durante o dia, para você dizer: eu construo um altar na minha terra árida. Isaac não voltou para a terra de origem, e nem desceu ao Egito, mas no lugar onde ele estava, ele construiu um altar. Coloque-se diante de Deus, apresente, consagre a sua vida a Deus. Pare de falar mal dela, pare de falar mal da vida dos outros, pare de julgar o mundo, os céus e a terra, e diga: Senhor, está aqui consagrado a Ti. Consagre seu filho, seu casamento, sua história, seu hoje, seu amanhã. Consagre, deixe no altar. Construa um altar na terra árida. Arrume o acampamento. Coloque a ordem na casa. Organize, se estabeleça. Não adianta você ficar em oração dizendo: Senhor, faça alguma coisa na minha casa, se você continua ainda sendo uma mulher rixosa, cheia de palavras ferinas no casamento, vomitando o passado e os traumas do relacionamento. Coloque em ordem a sua casa. Organize o seu lar. De nada adianta você, um homem, pedindo: Deus, me dá prosperidade financeira, e continuar fazendo bobagem com seus recursos, sendo insensato, incoerente, consumista. Construa um altar, coloque suas finanças no altar de Deus, mas coloque a ordem no acampamento. Organize a sua tenda. Estabeleça as estacas. E depois disso, cave poços. E diga: Senhor, qual é a minha parte? Porque eu já coloquei no altar, já fiz o que deveria fazer na minha vida. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti, porque o milagre eu espero no Senhor. Cavo o poço, eu cavo o poço. Porque não é na sua força que vai encher de água. O Salmo de número 84 é um salmo maravilhoso. E ele diz assim: bem-aventurado aqueles que, passando pelo vale árido, fazem dele um manancial, e de bênção o cobre as primeiras chuvas. O texto diz: bem-aventurado aqueles que, passando pelo vale árido, literalmente, cavam as suas cisternas, e a bênção vem e cobre de primeiras chuvas. Deus vai encher o seu poço de água. A água não é você quem faz sair, a água não é você quem cria. Não adianta pensar que é tudo você e tudo depende de você, mas você pode fazer a sua parte cavando poços e esperando no milagre e na solução que Deus tem para o seu coração. Vamos orar sobre isso essa noite, queridos. Coloquem em pé, por gentileza. O Ministério de Louvor vai ministrar essa última canção, para que nós possamos orar juntos sobre esse assunto. Porque Deus, Ele é caminho no seu deserto. Deus é luz no meio da sua escuridão. Deus é a solução no meio da sua adversidade. E você pode adorá-lo apesar do lugar que você está, mas não despreze, confie. Deus é o caminho na sua vida. Não desista, não desista. Isso me faz lembrar Jesus, quando ele vai encontrar uma mulher na beira de um poço. Ela tinha água à sua disposição e um poço à sua disposição, mas lá dentro continuava vazio e estéril como sempre. Jesus disse para ela: se você me pedisse e soubesse quem eu sou, eu te daria a água da vida. E essa noite Jesus diz para você: eu sou a água que você anda procurando. E esse poço que você vai cavar, você não vai encontrar o seu sucesso, você vai encontrar a mim, disse Jesus. Você não vai encontrar o seu casamento, você vai encontrar a mim. Você não vai encontrar a sua prosperidade, pessoal, você vai encontrar a mim. E encontrando a mim, você encontrará tudo aquilo que você tem necessidade. Comece por Jesus e você encontrará a água da vida para o seu coração. Vamos orar, vamos cantar e depois nós vamos orar juntos.